A paz seja convosco. Estamos aqui em mais um episódio, vamos dizer assim, né? O Mestre serve pão na brasa. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 8 e 9. Diz assim: Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Nós vamos falar hoje sobre o poder da oração. E por que eu escolhi este texto? Porque o anjo, aqui é a história de Sansão, para quem não sabe, tá? A mãe de Sansão era estéril, o anjo aparece a primeira vez, fala para a mãe de Sansão, a mãe de Sansão conta para o marido ora para que o anjo volte. Eu escolhi esse texto por causa dessa dinâmica que tem no texto. O marido da mãe de Sansão ora para que o anjo volte, mas na hora de o anjo voltar e se apresentar, de Deus aparecer, em vez de aparecer para ele que orou, aparece para ela. Então, por causa dessa dinâmica, eu escolhi este texto. Quando falamos do poder da oração, é algo, como eu posso dizer, interessante, né? As pessoas não sabem o poder que a oração tem, porque se soubessem, oravam mais. Aproveitando o gancho que estamos no texto de Sansão, Sansão, ele era um homem que tinha uma intimidade com Deus extraordinária. Mas a intimidade de Sansão era uma intimidade, eu não vou me atrever a dizer única, mas uma coisa muito fora do comum. Por que, Cleiton? Porque ele só orou 2 vezes, e as 2 vezes que ele orou, Deus desceu. Simples assim. A Bíblia diz que ele orou quando ele estava, né, ele tinha ali ferido ali 1000 homens, se não me falha a memória, com uma queixada, né, de jumento, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer que fugiu dele, né, o fôlego, o espírito. Sansão não morreu, tá? Nem desmaiou, mas ele estava sentindo que como se, a ponto de morrer, né, esgotado, vamos dizer assim. E aí a Bíblia diz que ele orou a Deus, e quando ele orou, né, Deus fez ali uma fenda ali, saiu água ali da fenda para ele, e o espírito dele reviveu, revigorou. E o clássico que todos conhecem, né, que perto de sua morte, Sansão, quando cego, ele vai destruir as pilastras, né, do lugar ao qual ele estava, templo de Dagon, se não me falha a memória, posso estar equivocado, mas acredito que era isso. E ele vai dizer: morra eu com os filisteus. E a Bíblia diz que morreu mais filisteus na morte do que em vida. Sansão matou mais, quando morreu, levou mais junto com ele do que quando ele estava vivo. Então, as 2 vezes, né, só para ressaltar, Sansão ele estaria sem força, porque o cabelo dele estava rapado. Então ele orou e Deus devolveu ele a força para que ele cumprisse o seu propósito. Calamachúria. Então, olha o poder da oração, né? A Bíblia vai dizer que quando a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, Deus visitou Pedro e tirou Pedro da prisão. Olha só isso, gente. A Bíblia vai dizer que a esposa de Isaac, que se eu não me falha a memória era a Rebeca, Isaac ele fazia constante oração pela vida de Rebeca. E diz a Bíblia que Deus visitou a madre de Rebeca, curou Rebeca da estéril. Rebeca deixou de ser estéril, porque seu esposo orava incansavelmente por ela. Percebe? Consegue entender, discernir o poder que a oração tem? Gente, a oração ela tem o poder de mudar sentença. Livro de Isaías, capítulo 38, o rei Ezequias tinha uma sentença. O profeta falou: põe em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás e não viverá. Diz a palavra de Deus que ele dobrou seus joelhos, se não me falha a memória, virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Falou: lembra-te de mim, que tenho andado em verdade e fiz o que era reto aos teus olhos. Deus fala com o profeta para voltar e dizer
Diz a ele que eu vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração e estou lhe acrescentando 15 anos de vida. Eu quero aproveitar essa palavra profética e liberar sobre a tua vida a multiplicação dos meses e dos anos de vida. Esse diagnóstico desfavorável que o médico te entregou, dizendo que não tem cura, que não tem mais jeito, que vai morrer, nós repreendemos pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente mais anos de vida na tua vida, em nome de Jesus. Gente, o poder da oração, o poder do clamor. A oração, ela traz resposta. Sabe quando você está vivendo momentos de questionamentos, momentos que você não está entendendo as coisas que estão acontecendo e que você precisa de uma resposta? A oração traz essa resposta. Tudo bem, vamos lá, vamos para a Bíblia. No livro de Atos, fugiu aqui o capítulo exato, mas está no livro de Atos, um homem chamado Cornélio. Ele ora na hora 9 dentro de casa. A Bíblia diz que o anjo desce. E diz: Cornélio, eis que as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de mim. Ou seja, o anjo desceu para falar para Cornélio: a tua oração foi ouvida. As esmolas que você dá, a forma que você abençoa o povo, aqueles e aquelas que precisam, está cheirando bem as minhas narinas. Está chegando até mim. Eu, Senhor, estou observando. Eu, Senhor, estou me agradando. De onde tu tirou isso, Cleiton? Livro de Mateus. Jesus disse: toda vez que você visita alguém na prisão, dá o que vestir, dá o que comer a alguém. Aleluia! A Bíblia diz: toda vez que você faz a um desses pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim. E para nós encerrarmos, a Bíblia diz que o rei de Senaqueribe ameaçou e se levantou com um grande poderio contra Jeosafá. Josafá proclamou um grande jejum e foi orar a Deus. Se preparou para a batalha, para a guerra, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo com a espada desembainhada que aniquilou todo o exército de Senaqueribe. Aproximadamente 185 mil soldados foram mortos à espada por um anjo, porque Jeosafá se posicionou em oração. Olha o poder da oração. E o que você espera, irmão Cleito, deste Pão na Brasa? Eu espero que você crie um devocional de oração. Que você crie uma rotina de oração diária. Gaste tempo de qualidade com Deus orando. Que não seja um cristão que ora só quando está dentro da igreja, mas que vive em espírito e anda em espírito. Se você ficou comigo aqui até agora, não esquece de curtir, isso vai me ajudar muito. Se inscreva no canal, comente a parte que mais tocou o seu coração nessa palavra, compartilhe com alguém que você sabe que precisa deste pão na brasa, e nos vemos no próximo episódio, onde o mestre serve pão na brasa.